E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do nosso Segunda Popular. E hoje nós vamos para um universo pós-apocalíptico. Acho que a gente faz tempo que a gente falou disso, eu não me lembro de a gente ter falado de alguma coisa de pós-apocalíptico. Mas hoje eu trouxe o Frog pra gente falar um pouco sobre Mad Max. Frog, você tem alguma coisa a dizer sobre carros e pós-apocalíptico? Não, assim, esse filme é uma experiência, né? É uma experiência porque, além de tudo, ele tem carros turbinados, tem carros tunados cromados, tem bizarrices com armas, tem protagonista que só sabe grunhir. Então, assim, esse filme é uma delícia, assim, no sentido de cinema. Mas também é um filme pós-apocalíptico pradão, assim. Então, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. Esse tema pós-apocalíptico tem muita coisa pra falar sempre. Mas eu confesso que esse filme me surpreendeu porque ele genuinamente é bom. Eu gosto desse filme. E já que nós vamos falar sobre carros, sobre gasolina, sobre recursos naturais, quem diga-se, né? Trouxemos uma especialista. Eu adoro quando a gente traz especialistas, porque a gente soa muito inteligente nesse programa e o meu objetivo é parecer inteligente pras pessoas. Então ela vai se apresentar, falar um pouco do trabalho dela, o que ela já faz. Então é com você, Gabi. O que você gosta em Mad Max? Acho que isso é uma pergunta válida também. Oi, gente, eu sou a Gabriela, sou ativista socioambiental e climática. Eu tinha muito trauma de Mad Max, porque eu achava muito assustadora, assim, essa estética. Quando eu era mais nova, eu achava meio assustadora. Mas hoje eu vejo, assim, Mad Max como um prato cheio, assim, falando principalmente de meio ambiente, clima e esses momentos que as pessoas gostam de falar. Mas o mundo não tá acabando, eu adoro chamar Mad Max, assim, pra... vamos conversar sobre isso. Meu mundo é fogo e sangue. Tudo é dependente de petróleo. Matando por gasolina. O mundo está quase sem água. Água. Onde está a água? Onde está a água? Lá vem eles outra vez. Porra, isso é uma brisa que a Bebel comenta direto, né? Tipo assim, é verdade que o mundo vai acabar amanhã? Tipo, amanhã vai todo mundo morrer? E não, infelizmente não. Não vai. O capitalismo continua aí. E pra gente seguir, então, pra gente puxar o primeiro tema assim, esse filme é de 2015, então assim, já é um filme um pouco mais antigo pros padrões de millennials. E ele é do George Miller, pra quem, tipo, já ouviu falar de George Miller, ele é o responsável por todos os Mad Max, a franquia. Existe uma franquia original, né, uma trilogia clássica dos anos 80, de um universo pós-apocalíptico também, de carros, é muito parecido. E existe esse, não é um remake, na verdade, porque a história continua, existe a continuação agora. E o George Miller fez os 4 Mad Max e ele fez Happy Feet. Eu não sei se isso tá gravado, mas nós vamos gravar agora. Tem poucos filmes que eu odeio tanto quanto o Happy Feet. Assim, eu não consigo expressar o quanto eu odeio aquele pinguim desgraçado que sapateia. É nível o Espírito Corcel Indomável. Esse é outro filme que eu odeio, assim, que não cabe em mim o ódio desse filme. Enfim, mas ele é isso, não é um cara muito famoso. Só que é isso, o Mad Max foi uma franquia muito relevante pra estética, principalmente pra discussões do que é ser pós-apocalíptico, né? E a gente teve agora essa nova tentativa de reviver a franquia. Pra quem nunca ouviu falar, pra quem não viu, não teve nenhuma experiência, o Mad Max, né? O Max, ele é um policial originalmente, mas ele vive, o mundo vai se acabando, porque é uma guerra nuclear, é o que a gente consegue entender. Então agora a gente tem, ao invés de ter oceanos e ter coisas verdes, a gente tem basicamente um cenário árido com carros e gasolina, enfim, uma coisa até um pouco ANCAP, de passagem, que nós vamos entrar. E nesse filme especificamente, o Max encontra um grande ditador pós-apocalíptico, bem no momento em que uma das mais importantes subordinadas dele comete um sequestro ali com uma coisa muito relevante pra ele. Nós vamos bater sobre tudo isso. E acho que esse é um ponto importante, tipo, eu acho um filme divertido. Esse filme ganhou bastante prêmio na época, principalmente de cenografia e maquiagem e tal. Acho que se você tá afim de, tipo, ver uma galera dando tirinho e batendo em gente, acho que o filme vale por isso, assim. Acho que a gente podia começar por aí. Tirinho é complicado, aquela guitarra gigantesca lá pra mim foi muito assustadora. Não é um leve tiro, assim, meus pais não conseguem dormir vendo um filme desses. O filme eu acho legal. Eu me diverti assistindo o filme, mas é isso. É filme de ação, bem típico hollywoodiano, assim, sem grandes questões. E eu acho que
ele cai bastante um pouco nesse estereótipo de filmes apocalípticos em geral, assim, de tipo armas, luta por recursos naturais, e eu acho que cai também num estereótipo bem claro, assim, de tipo a mulher ser tratada como propriedade, assim, todo filme apocalíptico quase tem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse filme, né, não à toa, a gente tá trazendo ele aqui pra discussão, ele tem discussões legais, assim, ele tem uma discussão legal sobre a água, sobre o papel da mulher, eu achei interessante, porque o filme é Mad Max, Dates Kill, Mad Max é o protagonista, mas no final, quem é a grande protagonista da série do filme, é a Furiosa, que, enfim, né, é a motorista, com, né, o braço lá mecânico e tal, é mó da hora a personagem e tal. Então, ela acaba roubando o protagonismo, mas no final ela é super a protagonista desde o começo. Mas, eu acho que a temática do mundo apocalíptico, e aí eu acho que é a grande gancho que eu quero fazer pra Gabi já começar a falar do assunto de expertise dela, todo filme pós-apocalíptico cai nessa máxima que é mais fácil imaginar o fim do capitalismo do que uma sociedade mais justa e do que uma sociedade que a gente consiga viver em harmonia com o meio ambiente, com a classe trabalhadora, né, em geral. Então, eu queria, primeiro, ver como você enxerga isso, né, no mundo do entretenimento e tal, mas também, para além disso, né, eu acho que esse filme traz essa representação e eu queria entender como você enxergou isso no filme e como você pensa sobre isso. Eu lembrei agora, você comentando disso, de que eu fui fazer uma palestra na Virada Sustentável e eu não sabia que a Sabesp patrocinava a Virada Sustentável. E aí eu ali falei, olha, eu vou pegar o microfone e eu vou falar mal do capitalismo. Eu já fui avisando, eu falei, ó, vocês estão me enfiando em coisas que eu não quero ir, eu vou pegar, eu vou falar o que eu quiser falar. E aí eu peguei e comecei a falar sobre essa questão da culpa individual, sobre como é um problema a gente ficar culpando as pessoas pelo gasto de água quando a gente sabe que, na verdade, 33 milhões de pessoas sequer têm acesso à água. Ok, existe uma responsabilidade, mas esse não é a causa da destruição e dos gastos de água de fato. Então, a gente precisa pensar de forma sistêmica. E aí uma amiga minha falou exatamente isso. Ai, mas a gente não pode ficar falando, assim, terminar o sistema, né? Não dá tempo da gente fazer uma revolução, assim, não dá tempo. E aí veio exatamente essa frase, assim, é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, assim, isso ficou muito na minha cabeça, porque, gente, eu não tinha mais tempo pra falar, fiquei morrendo de agonia, mas é muito isso, assim, eu gosto do filme de Mad Max, porque ele fala de tornar várias coisas mercadorias, assim, tipo, tem o próprio protagonista é visto como uma bolsa de sangue, assim, sabe? Você não é uma pessoa, você é uma bolsa de sangue, tanto que ele chama ele de bolsa de sangue o filme inteiro, assim. As mulheres também são tratadas como, enfim, leite o tempo todo, a própria água, ela é vista, assim, como uma forma de dominar a população, né? Isso é muito baixo, mas se a gente faz um recorte também do que a gente vive, se 33 milhões de pessoas não têm acesso à água, 33 milhões de pessoas estão privadas desse recurso já, sabe? Se a gente fizer um recorte, existem pessoas que vivem uma realidade que a gente tá vendo como pós-apocalíptica, mas, assim, ela já retrata, assim. Então, eu gosto muito desses filmes porque às vezes a gente consegue fazer um recorte para coisas que já acontecem e não necessariamente são da nossa realidade. A gente tem uma dificuldade muito grande na luta ambiental de tratar questões sociais, assim. Tanto porque o próprio capitalismo faz esse desserviço de resumir a culpar o indivíduo e não tratar sobre questões sociais, de crise climática, mas também porque até com... A gente tem os influencers sustentáveis também que acabam fortalecendo muito essa propaganda. Com agora da privatização da Sabesp também, eu entrei no TikTok, tinha uma propaganda da Sabesp falando assim, não, com a água que a Maria economizou limpando o carro, o João fez não sei o quê. Com a água que o João economizou, fulana lavou o cabelo. E eu fiquei, meu, como assim? Como assim, Sabesp? E recentemente, acho que antes de ontem, o Tarcísio foi pra Europa, justamente vender a Sabesp pros gringos, assim. Então, quando a gente faz um recorte de Mad Max, a gente consegue ver que obviamente, não vai acabar amanhã, como o Bebel bem disse, mas essa monopolização dos recursos naturais, ela é real. E ela já prejudica muitas pessoas que colocam elas em uma situação de Mad Max já. Quando eu vi o Mad Max, assim, me lembrou muito. E aí, eu acho que vocês vão lembrar disso, porque na época deu um bafafá bem grande. Teve uma época que acho que o dono da Nestlé deu uma entrevista falando sobre privatizar os aquíferos e privatizar a água em si. Não só, tipo, distribuição e saneamento básico de água, mas, tipo, água, em geral, privatizar a água. E eu lembro que isso deu um bafafá e tal. E aí, quando eu vi o Mad Max, foi exatamente essa noção que me veio à cabeça, assim, de, tipo, existe sim, tipo, e existe declaradamente uma intenção da burguesia, e aí, assim, eu não tô falando nem da burguesia nacional, tô falando da burguesia internacional, assim, dono da Nestlé, de querer privatizar recursos naturais tão básicos quanto a água, assim, né? Então, esse filme, pra mim, é a representação, tipo, é meio que uma hipérbole dessa ideia, assim, né? Porque, enfim, o grande retrato do filme, eu acho que aquela cena emblemática do filme, que no começo do filme, que o cara lá, o Immortal Joe, abre
a água. E a galera sai correndo com balde pra tentar pegar, tipo, uma gota de água. E aí ele fala assim, não se viciem, porque a água vicia. E não sei o que, quase tratando como se a água fosse, tipo, uma droga, mas e não, tipo, algo essencial pra sobrevivência humana. E eu acho que isso tá muito no discurso da burguesia. Sempre que eles estão nessa tentativa de privatizar e lucrar em cima de recursos naturais, como a água, principalmente como a água. Porque, né, é isso, essa propaganda, tipo, não, porque se você economizar no seu banho, o fulano vai ter água suficiente. E o problema, tipo, como se o problema fosse se seu banho durou 10 minutos ou 8. E não o acesso ao recurso, não o uso pela indústria, que é exacerbado e não sei o quê. Então, tipo, na hora eu fiz esse link e, tipo, esse negócio... Eu nunca tinha visto essa propaganda do Sabesp. Eu vou procurar pra ver. Acho que é um ponto, tipo, tem muito a ver com privatizar o imprivatizável, que não deveria ser privatizado. Mas assim, desde o cercamento na Inglaterra, desde a primeira privatização, é o objetivo da burguesia. No filme ele chama a água de aquacola e dá a entender que ele é o único que tem água. Quando ele tá correndo ali entre os lugares dele, você vê que tem várias plantinhas, né, vários alfaces sendo plantados, que ele também tem o único que tem acesso a coisa verde. E a gente extrapola pra uma discussão que cai nos ANCAPs, que é isso, tipo, tá, por que a gente não privatiza o sangue? Por que a gente não privatiza o leite? Por que a gente não privatiza as mulheres, que é o caso do filme, né? Do tipo, nada impede ele de fazer. E assim, talvez é isso, parideiras, eu acho que é uma coisa que eu já vi discussões sobre barriga de aluguel pagas, e uma discussão um pouco mais ampla, assim, de vamos mercantilizar esse processo. E, cara, ontem teve pessoas famosas da direita dizendo que, porra, se o cara quer vender o órgão, ele deveria estar no direito dele de vender um órgão. Então, assim, são discussões muito atuais pra nossa linha, e que acabam caindo nesse universo, que eu falo que é ANCAP porque o filme dá a entender que existem várias sociedades, e eles têm 3 ali que eles se interagem, né? O vilão do filme trata algumas mulheres ali que são saudáveis no universo deles como parideiras, o objetivo de gerar pessoas pra ser os descendentes deles, né? Mas sempre cai pra isso mesmo, tipo, a burguesia já é monopolizada, ela já monopoliza bastante coisa, né? Acho que a Sabesp é um exemplo prático dessa discussão, mas, porra, dá sempre pra piorar. A gente sempre pode cair nessa linha. E pra fechar, acho que o ponto da Gabi, que é o ponto que eu sempre falo, a gente sempre comenta também, tipo, a água do banho e soluções individuais, né? E, tipo, a gente já é penalizado no sentido de pagar por essa água. Se eu deixar o meu chuveiro ligado o dia inteiro, a minha conta de água vai pro espaço. E eu não tenho como arcar com essa conta, entendeu? Mas eu tenho certeza que pra fazer papel, pra fazer maçã, pra fazer qualquer coisa de larga escala, é gastado toneladas e toneladas de água, e eu sei que o preço também não é o mesmo a ser pago. Você comentou esse negócio dos ANCAPs e é muito interessante, isso é bem triste, sempre triste, né? Mas é muito interessante pensar que sempre tem um grupo de pessoas, assim, defendendo essa pessoa. E o que me assusta muito no filme é que lá também tem esses jovens, né? Tipo, todos, assim, com aquela propaganda do brilho, né? Tipo, ele tem aquela coisa de espirrar o brilho e falar, não, brilha lá. E aí ele, nossa, se acha super especial por estar, assim, do lado do cara que ele acredita que quer o bem dele, assim. Então, quando você vê o Tarcísio falando, defendendo a privatização da água, é tão medíocre, assim, porque é sempre o mesmo argumento de não, vai melhorar a qualidade. Tipo, vamos fazer um projeto de universalizar a água? Não, a gente vai privatizar a água, porque nesse caminho confia, é o famoso confia, assim, sabe? Chega a irritar, assim. Eu sou diretora de meio ambiente da União Estadual dos Estudantes e eu fiquei revoltada, porque eu tava lá na conferência de mudanças climáticas em Dubai também, que foi um estresse, e aí me mandaram mensagem falando, olha, privatizaram a Sabesp. E assim, estão batendo nos estudantes dentro da Lesp. Eu parei, assim, era 4 da manhã pra mim lá, e eu tava, gente, o que tá acontecendo? Assim, eu tava preocupada aqui com outros assuntos também, porque lá em conferências internacionais, quem manda nessas pautas é unicamente iniciativa privada, né? Tipo, a Ambev, que vai pra esses espaços, tem JBS, que vai fazer esse tipo de discussão com aquela propaganda do ESG e tal. E aqui, assim, o pau quebrando aqui, sabe? Assim, eu fiquei indignadíssima, é muito violento. E o Mad Max também traz muito disso, assim, de como eles usam a violência e o terror pra proteger interesses que, na verdade, não são coletivos, assim, se fazem de coletivos, fingem de qualidade e tal. É muito triste. Todo mundo tá enlouquecendo. Você não é o único, Max. Aqui fora tudo machuca. Quer sobreviver? Faz o que eu disser. Agora pegue o que puder e corra. Esse negócio da privatização da Sabesp em São Paulo foi um processo que
é isso. O Mad Max acaba sendo a hipérbole desse processo, porque foi exatamente isso que você comentou, Gabi. Foi tipo, tem uma foto desse processo, inclusive, né, saudando os camaradas da UP que estavam lá, que foi quem apanhou da PM. Tem uma foto desse processo que eu acho que é muito representativa de tudo que é isso, de que a gente tá falando de privatização de recursos de saneamento básico, de recursos, né, como da Sabesp, que é do plenário, né, o pessoal engravatado, assim, né, no plenário e tal, votando a privatização da Sabesp, e no fundo, a polícia, assim, sentando o cacete. Então é uma foto que pra mim, eu até tava comentando com o pessoal, que pra mim essa é a foto representativa da luta de classes no século XXI, né, essa democracia pra inglês ver, enquanto a população claramente se pronunciando, se demonstrando que não é do seu próprio interesse, mas como tem uma burguesia, porque eu lembrei, quando você falou isso, que hoje eu tava vendo no noticiário uma analista de investimento passando, tipo, quais são as ações que você deve investir pro futuro, que vão valorizar e não sei o quê. A primeira delas, Sabesp. E eu fiquei, tipo, bom, não é coincidência. Não é. Então, e aí, tipo, esse tipo de coisa, pra mim, é muito nítido quanto a luta de classes, né? Porque tem muita gente que gosta de falar que a luta de classes é uma coisa, né, do passado, que não existe mais, e, tipo, é isso, é uma foto, é um processo que deixa nítido quando isso acontece. O Mad Max, com certeza, eu digo, né, que não era a intenção do diretor, porque eu boto muita fé que ele não era comunista, mas me parece muito que é, tipo, pegar um processo e usar essa hipérbole pra mostrar o que é básico e o que é cotidiano da classe trabalhadora, que é ter que lutar, literalmente, né, no filme, literalmente com armas e dentes pra tentar fugir da opressão de um ditador de recursos básicos, assim. Então, esse filme acaba sendo isso. Mas, de novo, eu fico naquela de, tipo, eu não sei se o diretor realmente teve a intenção de criticar, ou ele só na brisa de mundo apocalíptico criticou sem querer. Assim, nunca, jamais saberemos. Apesar de eu odiar Happy Feet, eu acho que o cara tem uma visão artística, entendeu? Eu acho que ele tem, desculpa, eu acho que ele tem uma visão artística, apesar de eu odiar Happy Feet. Então eu acho que ele tem, não sei ele, talvez, mas alguma coisa no roteiro, que é isso, né? Uma coisa meio coronelismo, tá ligado? Que é uma pessoa que cuida de um lugar e tem aquelas coisas, no caso ele tinha um curral eleitoral, assim. Mas um ponto que a gente, interessante, isso não tem necessariamente a ver com o filme, mas é um ponto que a gente puxou, assim, tipo, quando a gente fala de empresas privadas e de bater em pessoas, quando a gente usa violência, né? Pra ter esse tipo de avanço. Eu sinto que na mídia, em São Paulo, no universo, vamos dizer assim, mais cosmopolita brasileiro, aí entra essa discussão, tipo, poxa, gente, pra cada garrafa de Heineken que você comprar, a gente vai plantar uma árvore. E a galera fica, porra, que incrível, olha que legal, a Heineken se preocupa com a água, entendeu? Essa brisa. Mas se a gente vai, não tem nem que ir tão longe, a gente vai um pouco pro interior do nosso país, aí vira discussão de madeireiro, vira discussão como a gente vai resolver na bala, entendeu? Então é interessante, porque São Paulo, principalmente, mas eu sei que no Rio tem muito essa linha, de ter uma discussão mais política, de ter uma discussão muito mais midiática, né? A gente acaba caindo nessas falsas questões de empresa bilionária, que é isso, é plantar árvore, toda a carne que aquela empresa usa é de animais de reflorestamento, sei lá o quê. Então toda essa preocupação, eu adoro o termo animal de reflorestamento, eu uso direto, assim, sem sacanagem. Usa pra sempre, eu amei. Eu fui, enfim, foda-se, eu vou entrar, você sabe, só pra gente fechar esse ponto. Eu fui num restaurante mongol uma vez, e aí tinha carne de tubarão, e aí tava escrito assim, não se preocupem, né, esse tubarão é criado pra essa coisa. Eu pensei, eles têm tubarão de reflorestamento, não tem problema, a gente pode comer, entendeu? Eu entrei nessa brisa, o tubarão de reflorestamento, enfim. Mas é interessante que são duas vertentes de luta, né? A gente tem nos holofotes uma discussão liberal, como a gente sempre fala, né? Uma esquerda liberal atuando no sentido de pequenas causas, né? Você vai escovar o dente sem água, você vai diminuir o banho, você vai plantar uma unidade de árvore, isso vai resolver. Enquanto, na realidade, até mesmo na Alesp, como foi o caso da galera da UP, mas no interior do nosso país, as coisas são resolvidas como sempre foram, com força bruta, com arma, por aí vai. Aconteceu uma coisa muito curiosa nessa COP, que foi um dos motivos que eu falei, nossa, ainda bem que eu vim. Assim. A Braskem fez um painel pra falar sobre sustentabilidade. E aí eu olhei assim, a gente não sabia se a gente se preocupava com a questão do petróleo ou com a Braskem que tava ali e com o presidente da conferência, que era dono de empresa de petróleo também, e o Lula falando o que tinha que falar, tudo que ele podia errar, ele errou. E aí eu olhei assim e falei, meu, o que a gente faz? E aí juntou uma galera e foi no painel e começou a falar, tipo, a criticar a Braskem no meio do painel. Eu achei isso incrível e sensacional, porque a Braskem depois tirou todos os painéis que elas tinham, ela literalmente recuou e foi embora da COP. E aí a Vale e outras empresas que também iam deixaram de ir. Então aqui eu fiquei olhando assim, eu fiz, nossa, satisfatório, assim, sabe? Ver a organização da população rápida, assim, foi muito rápido, porque o pessoal não conseguiu nem pensar. Quando a gente piscou, tava a Braskem lá, a gente fez, meu Deus. E aí foi uma galera e conseguiu fazer eles recuarem. E é aquela coisa, né? Eles estão afundando uma região inteira. Como que tem painel dessa empresa literalmente afundando fisicamente, assim?
como que tem painel dessa empresa falando sobre sustentabilidade? E aí eu acho que tem uma falha do movimento climático e ambientalista de não trazer essas questões. Assim, sabe? Eu não sei se é por conta do desespero que a gente tem, dessa coisa de o mundo tá acabando, casas estão caindo, as pessoas estão perdendo vidas, que a gente não consegue se organizar, falar, olha, essa é a causa, todo mundo junto, porque fica todo mundo, assim, apontando uma galera. Eu acho que até a Bebel fez um desabafo outro dia nos stories falando sobre a galera nas redes sociais que ganha uma visibilidade falando sobre essa questão da culpa individual e tal, e desvia muito o foco dessa luta ambiental. Tipo, a luta ambiental não tem a cara que ela tinha que ter, infelizmente. Até porque a gente entra também na Liga TV, aí tá, agro é pop, agro é tudo. E aí fica essa coisa, assim, colocando a cara da luta ambiental como uma coisa superficial, uma coisa de indivíduos, não coloca essas questões sociais, não coloca essas questões de urgência, não culpa os verdadeiros culpados, assim, sabe? Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje na luta ambiental e climática é essa, assim, de colocar nome aos bois, assim. Quase que literalmente, quando a gente fala de pecuária. Mas, assim, dá nome aos bois. Se for errado isso, me corrijam, mas, assim, tem a frase do Chico Mendes, que é de ambientalismo sem luta de classe e jardinagem, assim, porque... E aí é aquela história, né? Minha fonte é Pensadores Online, então não sei se a citação é dele. Tá. Pelo amor de Deus, eu tatuei isso. Se não for dele, eu vou ficar muito triste. Então, assim, se alguém me corrigir, eu te aviso, assim, aí a gente resolve isso, tatua por cima, qualquer coisa. E eu acho que essa frase é muito representativa, porque, óbvio que ele não tá falando, tipo, de jardinagem em si, mas é que eu acho que, tipo, ele traz essa conotação de meio que, tipo, lazer, de quase brincar, assim, é quase como se ele estivesse querendo brincar, porque não tem como você desatrelar quando a gente tá falando de uma luta por emancipação proletária, ou, pelo menos, do outro lado, uma luta de preservação do meio ambiente, sem falar de uma superação do capitalismo. Porque muitas vezes a gente trata, a população, hoje, o capitalismo liberal do século XXI, trata como se fosse uma questão de intenções. Empresas bem intencionadas cuidam do meio ambiente, pessoas bem intencionadas, tipo, quase como um julgamento de caráter. Lembrando que CNPJ não tem caráter, CNPJ não tem personalidade. Isso eu acho que é o que mais me incomoda no discurso, porque isso logo cai para pessoas que estão marginalizadas, que estão sem acesso a condições mínimas de sobrevivência, né, e de qualidade de vida, quando essas pessoas, por exemplo, queimam tipo a plantação para conseguir renovar a terra, para conseguir continuar plantando, ou fazem qualquer coisa que está fora desse escopo liberal de preservação ambiental individualista, essas pessoas são julgadas. E aí a gente acaba não indo ao fundo real do problema, que é, por exemplo, no Brasil, as queimadas serem pelo agronegócio, legalmente, lá, e, enfim, devastando campos e campos de futebol por dia para gado, literalmente, comer soja e tal. Então, me incomoda muito esse discurso. A gente falou um pouco disso quando a gente tava conversando com o Bebel aqui no podcast também, mas é sempre bom lembrar isso porque a gente tá passando por esse processo constantemente, assim. Não é um negócio distante, não é um negócio descolado da nossa realidade. É dia a dia. Falar de Sabesp é falar disso. Falar de serviços básicos, em geral, é falar disso. E eu lembro que teve uma vez que, enfim, essa discussão também estava muito em voga, não lembro por quê, mas eu lembro que na Europa é muito comum a gente ver um ativismo ambientalista sem uma proposta muito clara do que fazer, e é sempre pautado nesse moralismo, assim. Então, tipo, não, porque fulano, sei lá, qualquer líder mundial aí, sei lá, na época acho que era o Obama, assim, fulano é uma má pessoa porque não cuida do meio ambiente, deixando de lado, tipo, por exemplo, que ele tava bombardeando civis no Iraque e no Afeganistão, porque esse não é o problema. O problema é que a indústria americana não preserva o meio ambiente e o Obama tá por trás disso. Então, tipo, me incomoda muito esse ativismo liberal quando deixa de lado a necessidade de superação do capitalismo. E eu acho isso que, pelo menos eu sinto que no movimento ambiental europeu é muito forte. Aí isso acaba perpassando, né, quando a gente vê todas as obras culturais e de entretenimento sobre essa pauta, elas sempre acabam voltadas pra, tipo, um bagulho individual. E no Mad Max eu não senti, até porque o Mad Max não propõe nenhum tipo de superação, ele só constata uma realidade distópica, que não tem isso, mas também não tem nenhuma proposta de superação. Pelo menos, assim. Mas eles usam os recursos como forma de dominar, né? Monopolizar o recurso como forma de dominar. Como você vai fazer a pessoa ir lá, se preocupar com o plástico, sendo que ela não tem acesso à água? Como você vai fazer ela se preocupar com... considere o veganismo, sendo que ela tá trabalhando pra conseguir o alimento de hoje, assim. É aquele recorte do Atlanta, né? Que ele fala, da série Atlanta, que eu sou muito fã. Mas ele pega e fala, não, você tem que saber fazer investimento.
Aí ele fala, eu não tenho investimento pra setembro, eu preciso comer amanhã. Tipo, eu não tenho condições de fazer investimentos pra setembro. Não, e aí entra num ponto que, tipo, a gente acaba caindo na mercantilização de setores estratégicos. Que é isso, enfim. Eu sei que cabe, inclusive, o correio nessa discussão, mas a gente não vai entrar na questão de recursos naturais, né? De falar dessa mercantilização. E toda a nossa experiência, eu acho interessante que a Gabi citou bastante os Tarcísio, porque, assim, é isso. O Rio de Janeiro já nos deu o exemplo de como privatizar a água não resolveu nada ali, pelo contrário, entendeu? E uma vez que privatizou, pelo menos uns 30 anos pra gente voltar a ter essa discussão. Então já é uma discussão que os nossos filhos vão ter, e talvez até os nossos netos. Então se torna algo a ser feito agora, a ser discutido agora, né? Porque, enfim, faz parte da burguesia querer mercantilizar os setores para ela ter o lucro, e deveria fazer parte nossa a gente tentar resolver isso, tentar evitar que isso aconteça. Mas eu gosto muito dessa linha que a gente sempre fala, isso é uma coisa que eu trago com meus alunos em aula, inclusive, assim, gente, soluções coletivas vão resolver problemas coletivos, né? A gente não vai resolver nada com problema individual. No máximo a gente resolve um moralismo individual, que é o que a gente gosta de fazer também, apontar o dedo pro próximo e dizer que ele não resolveu a água. Mas a gente vai precisar ir fechando, inclusive, nosso programinha, porque senão a Ana vai bater na gente. Quando bate uns 35 minutos, a Ana aparece. E eu não gosto de debater com a Ana. Mas queria agradecer, Gabi. Acho que você traz uma coisa muito diferente, que a gente sempre quer bater papo. A Bebel fala muito disso. Eu sinto muito mais falta de outras pessoas ter a mesma linha, assim, de ter uma discussão sobre ecologia ou sobre coisas relacionadas com um viés político, com uma discussão política acertada. Não ter essa linha muito vaga. Frog, encerra o seu aí também, e aí a Gabi faz o dela. Eu acho que a máxima que no Mad Max fica muito claro, assim, é essa questão de monopolização de recursos naturais e como isso traz uma consequência severa à vida das pessoas, assim, né? Eu acho que pra mim a cena mais emblemática do filme é aquela cena dele abrindo a água e as pessoas se matando pra conseguir um pingo d'água, e isso pra mim é a representação do que, como eu falei, é hipérbole do que pode acontecer, mas é uma representação bastante importante pra gente se apegar. O filme em si, né? Aquilo que a gente falou no começo, é um filmezinho de ação, hollywoodiano, tiro-tiro, guitarrona, fogo e tal, as explosões, mas eu acho que traz essa discussão interessante, serviu de gancho pra gente trazer essa discussão, e ficamos aí com a máxima, que ambientalismo sem luta de classes é a jardinagem, e a gente precisa ter essa perspectiva de superação do capitalismo para de fato preservar o nosso planeta também, porque o planeta continua aqui, quem vai morrer é a gente. Mas é isso, então eu queria agradecer a Gabi por topar participar disso, assim, dessas e outras que virão, porque você vê a ideia do Terça, ele é um mar de ideias em relação a isso. Então, né, já adianto que você está sempre convidada para voltar, pra gente falar mais disso, falar de outros filmes, de outras produções culturais, porque também o que não falta é tema pra gente falar de crises ambientais no meio ao capitalismo do século XXI. Mas é isso, só agradecer e, enfim, faz o seu jabá aí, fica à vontade. Eu queria agradecer o convite, eu fiquei bobinha, porque eu sou, assim, muito fã do trabalho de vocês, assim, eu fiquei boba, mandei print, assim, pra um monte de amigo meu, eu falei assim, ó, toma essa, pega esse convite, porque eu realmente sou muito fã do trabalho de vocês, eu achei incrível mesmo. A gente segue aí de forma coletiva, eu tô em um monte de movimento, mas como eu não vou fazer uma limpa em alguns, eu não vou divulgar todos, e aí eu vou divulgar só o meu @ mesmo, que é gabi.multidisciplinar, por motivos de que eu faço 2 faculdades, então eu tô bem multidisciplinar mesmo, tá ótimo já. E dizer que é isso mesmo, a gente segue de forma organizada, a privatização aconteceu, mas a gente tá acostumado com essas coisas, a gente resiste cada vez mais. E é isso, privatizar a água, assim, é ideia de rico, assim. Assistam Mad Max, porque realmente é um filme muito bom e é um prato cheio pra entender essa questão de domínio via recursos naturais e como a gente consegue resolver essas questões só via luta de classes mesmo. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.